Eles nunca te contaram isso na escola bíblica. Quase todos os amigos mais próximos de Jesus morreram de forma brutal, longe de casa, muitas vezes esquecidos pelo mundo, mas lembrados pela história. Hoje a gente vai caminhar, um por um, pela morte dos 12 apóstolos de Cristo. O que é certeza bíblica, o que vem da tradição antiga, por que essas mortes são chamadas de martírios e o que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje. E tem um detalhe sobre um deles, no final, que muda totalmente a forma como a gente enxerga esse grupo. Seja bem-vindo ao canal Uncensored. Se inscreva para que possamos continuar com o nosso trabalho. Antes de falar de cada apóstolo, imagina o cenário. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus. Aquele grupo pequeno, com medo, se torna uma comunidade que começa a crescer, irritar autoridades e mexer com o sistema. O Império Romano não gostava dessa ideia de um outro senhor que não fosse César. Líder religioso que incomoda, em qualquer época, vira alvo. E é exatamente isso que acontece com quase todos eles. Vamos começar com Pedro, o mais impulsivo, o que negou Jesus, mas depois virou uma das maiores vozes da fé cristã. A tradição diz que anos depois, em Roma, durante o governo de Nero, Pedro foi preso. Imagina esse homem já mais velho que tinha caminhado por tantas cidades, agora num calabouço úmido, sabendo que o fim estava chegando. Quando chega essa condenação, dizem que ele seria crucificado como o próprio Jesus. E Pedro pede uma coisa estranha, para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer do mesmo jeito que seu mestre. Roma era cruel com quem era visto como ameaça. Para eles, era só mais um condenado. Para os cristãos, aquele momento viraria símbolo de coragem e entrega. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi um dos primeiros a sentir o peso dessa perseguição. Diferente de vários outros, a morte dele está registrada na Bíblia. No livro de Atos conta que o rei Herodes mandou matá-lo à espada, em Jerusalém. É direto, sem detalhes. Mas pensa no impacto. Um dos líderes principais, alguém que andou com Jesus desde o começo, morre assim, de forma rápida, por causa da fé. Isso mostra que desde cedo, seguir esse caminho tinha um preço real. Não era só um discurso bonito. João, o irmão de Tiago, é quase o diferentão da lista. A tradição diz que ele foi o único que não morreu como mártir, mas de velhice. Isso não quer dizer que a vida dele foi fácil. Há histórias antigas dizendo que ele sofreu perseguição, que teria sido preso e exilado na ilha de Patmos, onde teria recebido as visões do Apocalipse. Imagina um senhor de idade, isolado numa ilha, longe de quem amava, carregando na memória tudo o que viu e ouviu de Jesus. A morte dele não foi terrível no sentido físico, mas a vida foi marcada por perdas, perseguição e solidão. Às vezes o sofrimento não é uma espada, é uma longa caminhada. André, o irmão de Pedro, é lembrado por ter levado pessoas até Jesus. Segundo a tradição, ele pregou em várias regiões e acabou sendo condenado à morte numa cidade da Grécia. Dizem que foi preso porque continuava anunciando sua fé, mesmo quando as autoridades mandavam parar. A forma de morte atribuída a ele é também uma crucificação, mas numa cruz em forma de X. O mais forte aqui não é o formato da cruz, mas a insistência desse homem em falar sobre aquilo em que acreditava, sabendo que isso poderia custar a própria vida. Filipe é outro que, de acordo com relatos antigos, morreu longe da terra natal, em uma cidade chamada Hierápolis, na região que hoje é a Turquia. A tradição diz que ele discutiu com autoridades religiosas locais por causa da fé em Jesus, o que gerou revolta. Alguns textos antigos afirmam que ele foi preso e acabou sendo morto de forma violenta, possivelmente também através de crucificação. O ponto é, ele morreu por entrar em conflito direto com o sistema religioso e cultural da sua época. Bartolomeu, também conhecido em algumas listas como Natanael, é um dos casos mais pesados. Há tradições que dizem que ele teria sido martirizado na região da Armênia por causa das suas pregações. Alguns relatos antigos afirmam que ele foi torturado de forma muito cruel antes de ser morto. Muitas vezes se fala que ele teria sido esfolado e depois executado. Sem entrar em detalhes, o que fica é a ideia de alguém que suportou uma morte longa e dolorosa sem abrir mão da fé. Para muitos,
A história dele é um retrato extremo da violência contra os primeiros cristãos. Mateus, o antigo cobrador de impostos que se tornou discípulo, também tem sua morte cercada de tradições. Alguns relatos dizem que ele foi até regiões como Etiópia ou Pérsia, levando sua mensagem. Em uma dessas regiões, teria sido morto à espada ou à lança, enquanto continuava pregando. De alguém que antes trabalhava para o sistema, cobrando impostos, ele passa a ser alguém que enfrenta o sistema religioso e político, e paga com a própria vida. Tomé, que muita gente chama de Tomé incrédulo por causa da dúvida registrada no Evangelho, tem uma história de fim bem intensa. A tradição diz que ele levou a fé cristã até a Índia. Lá teria formado comunidades, batizado pessoas, incomodado autoridades religiosas locais. Em alguns relatos, ele é morto a golpes de lança, depois de ser perseguido. É curioso pensar que o discípulo famoso pela dúvida acaba conhecido, na tradição, como alguém que foi até o outro lado do mundo e morreu por aquilo em que passou a crer com toda a força. Tiago, filho de Alfeu, muitas vezes chamado de Tiago Menor, também é apresentado em textos antigos como um líder importante na igreja de Jerusalém. Algumas tradições afirmam que ele foi levado até uma parte alta do templo em Jerusalém porque as autoridades queriam que ele negasse Jesus em público. Quando ele não nega, teria sido jogado de lá de cima, e mesmo ferido, teria sido atacado até morrer. De novo, sem entrar em detalhes gráficos, a ideia é clara. Ele foi eliminado porque não recuou naquilo que dizia. Judas Tadeu, às vezes chamado apenas de Tadeu, aparece em tradições posteriores como missionário em regiões da Mesopotâmia e da Pérsia. Muitos textos antigos dizem que ele e Simão, o Zelote, teriam sido mortos juntos, possivelmente na mesma região. Em algumas tradições, eles são mortos por governantes locais, incomodados com o que eles pregavam. Em outras, fala-se em instrumentos como machados ou lanças usados na execução. Simão, o Zelote, carrega no próprio apelido a ideia de alguém intenso, talvez ligado a movimentos radicais judaicos contra Roma antes de seguir Jesus. A tradição diz que ele também terminou a vida como um mártir, em terras estrangeiras, ao lado de Tadeu. E Judas Iscariotes. Tecnicamente, ele também é um dos 12, mas a história dele é de outro tipo. Depois de trair Jesus, os relatos bíblicos mostram que ele teve um fim trágico, tomado pela culpa e pelo desespero. A Bíblia descreve que ele morreu de forma violenta, mas o foco do texto não é o detalhe físico, e sim a consequência moral e espiritual daquela traição. É o retrato de alguém que não conseguiu lidar com o peso do que fez. Por isso, muita gente, ao falar das mortes terríveis dos apóstolos, acaba focando mais em Matias, o discípulo que entrou no lugar de Judas. Matias, escolhido para ocupar a vaga deixada por Judas, também aparece na tradição antiga como mártir. Alguns relatos dizem que ele foi apedrejado por causa da fé e depois morto com um golpe à cabeça. Outros colocam a morte dele em lugares diferentes, mas quase sempre ligada à pregação e à recusa em negar Jesus. Mesmo tendo entrado depois, ele paga o mesmo preço que os outros. Talvez o mais assustador não sejam as formas de morte, mas a certeza com que eles encaravam o que vinha pela frente. E talvez o mais desconfortável seja ver que, enquanto a gente às vezes desiste de algo por causa de uma crítica ou de um comentário maldoso, eles seguiam mesmo diante de prisão, julgamento e morte. Se você quiser continuar mergulhando nessas histórias que a maioria não conta, assiste o próximo vídeo que acabou de aparecer aí na sua tela. Obrigado por assistir até aqui. Não deixe de deixar o seu like e comentar a sua opinião.